Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Verdades. Hoje eu queria começar esse episódio de uma maneira diferente. Eu queria te contar algo que eu vivi na clínica e eu queria que você prestasse bastante atenção e começasse a avaliar se você se identifica com essa história. Eu vou te contar a história da Luana. Obviamente, esse nome é fictício, mas é um caso que eu atendi há um tempo atrás. Então, imagina comigo que você vai vivenciar essa história e você vê se você se identifica. A história da Luana é a seguinte. A Luana, ela tinha um relacionamento muito complicado com a mãe dela. E, na realidade, era um relacionamento onde muitas críticas existiam e a Luana não sabia sair daquele relacionamento, não sabia como mudar aquele relacionamento. Mas, constantemente, ela ia até a mãe dela e pedia validação, pedia opinião, pedia conselhos e sempre ela era tomada por uma enxurrada de críticas, por uma enxurrada de coisas pesadas que ela ouvia da mãe dela, ou críticas até mesmo muito severas com relação ao físico dela, enfim. E aí, volta e meia, elas tinham alguma briga, elas tinham alguma discussão e elas se afastavam por um tempo. E, de repente, a mãe dela voltava, como se nada tivesse acontecido, e trazia algumas questões ali de pedido de ajuda, e a Luana sempre cedia. E aí ela chegou com essa queixa com relação ao relacionamento dela com a mãe e ela me dizia, isso me faz muito mal, mas eu não consigo sair disso. E ela me perguntou, tá, mas por que eu não consigo sair disso? Por que eu fico voltando nisso o tempo inteiro? A vida toda foi assim. E a Luana tem lá para os seus mais de 30 anos. O que acontece, e foi o que eu disse para ela, é que muitas vezes o cérebro dela estava colocando ela num lugar de repetição, de uma dor que já era conhecida. E é por isso que ela não conseguia sair daquilo. Era como se durante toda a vida ela tivesse entendido que cuidado, carinho, afeto estavam completamente ligados àquele tipo de relacionamento. Consegue perceber que muitas vezes a gente se encontra dentro desses relacionamentos ou dentro dessas dinâmicas e a gente não consegue sair? É que realmente o nosso cérebro ele acredita que esse é o lugar mais seguro que a gente conhece. E é por isso que a gente não deve sair daquele ambiente. E talvez, em algum lugar da sua vida, você seja a Luana. Você esteja vivenciando isso. E esse é um comportamento que não aparece na vida adulta, tá? Assim como eu te disse, assim como eu te contei. Essa dinâmica da Luana e as coisas que a gente vivencia, elas vão nascer lá na nossa infância, nesses primeiros relacionamentos de extrema importância para a nossa vida. Ele é aprendido e é uma dinâmica, é um comportamento extremamente silencioso. Agora, imagina comigo e agora eu vou te dar um caso para você pensar junto comigo. Imagina que o João, ele cresceu numa casa onde tudo era imprevisível. Onde ele nunca sabia se quando o pai chegasse em casa ia ser um ambiente de afeto, alegria, contentamento, ou ia ser grito, briga, discussão, crítica, até mesmo uma violência física. E a mãe dele sempre dizia para ele, fica quieto, não provoca, não faz nada que vá tirar seu pai do sério. Então, internamente, o João aprendeu desde cedo que não importa se isso aqui tá um caos. Não se mexe. Fica como você tá. Anos depois, o João cresce, se torna um homem, adulto. E aí ele passa a odiar o trabalho dele. Ele não tá satisfeito, não tá feliz com aquilo. Mas o que ele pensa é, pelo menos eu já sei como funciona. E aí eu não preciso buscar nada diferente, porque isso aqui eu já tô acostumado. E aí o que ele não percebe é que ele tá repetindo aquilo que ele vivenciava na infância dele. É como se o nosso cérebro ele registrasse alguns padrões emocionais. E aí ele fica repetindo aquilo como se fosse algo familiar. Não é bom, mas é familiar. É porque o nosso cérebro ele prefere a dor mais previsível do que uma incerteza que seja mais neutra. Porque ele não foi desenvolvido para te colocar nesse lugar de aventura, de vamos explorar o que é novo. Não. Ele
ele funciona de uma maneira a preservar a sua vida. E aquilo que é incerto, aquilo que é novo, pode trazer um certo tipo de risco, né? E aí muitas vezes a gente não consegue sair daquele lugar. É claro, eu tô trazendo aqui essa ilustração e a história que eu trouxe antes de uma maneira muito básica. A gente sempre avalia, claro, a subjetividade, o contexto, mas de uma maneira geral, e muitas vezes o que a gente não consegue perceber é que a gente está repetindo alguns padrões. É como se a gente se visse preso dentro de alguns relacionamentos e a gente não conseguisse sair e a gente não consegue entender o porquê que a gente não consegue sair. Se é tão óbvio, se é tão claro, se é tão evidente que aquilo tá fazendo mal pra gente. E o pior é que muitas vezes a gente escuta das pessoas, mas sai disso. Ou por que você ainda está vivenciando isso? Ou por que você está tão preso nisso? Diz não, ou diz que você não quer mais, ou pede demissão, ou qualquer coisa do tipo, e parece que aquilo soa tão natural para as pessoas e para a gente é, assim, extremamente difícil sequer pensar nessa possibilidade. É justamente por isso. Porque é como se tivesse 3 forças trabalhando dentro da sua cabeça, mas nenhuma delas você tem consciência. Então, a primeira, imagina comigo que é como se você tivesse uma certa aversão à perda. É como se imaginar que se posicionar de uma maneira diferente naquele contexto vai te fazer perder tudo aquilo que você acha que resume a sua vida. É como se a gente der uma resposta diferente, se você der uma resposta diferente dentro desse contexto que você está vivendo, você vai perder o pouco que te resta daquilo que você sempre quis. Muitas vezes, dentro de alguns relacionamentos, é isso que acontece. A pessoa está tão apegada àquela migalha que ela está recebendo que ela acredita que se ela se posicionar diferente, ela vai perder aquilo que é tão importante para ela. E aí a gente vê tantas pessoas presas em ciclos intermináveis de repetição desse tipo de comportamento. Porque eu prefiro 1000 vezes evitar perder aquilo que eu tenho do que me aventurar, vamos dizer assim, por aquilo que é novo e que pode ser muito mais saudável. A outra força que pode estar trazendo isso para dentro de você é como se, foi o que a gente falou antes, né? O nosso cérebro ele vai tentar trabalhar num gasto de energia muito baixo, assim. Ele vai evitar qualquer tipo de coisa que vai forçar ele a gastar mais energia. Então, ele vai naquilo que é previsível. Ele vai naquilo que ele já sabe. Ele vai naquilo que ele já está acostumado. Então, essa também pode ser uma dinâmica que esteja acontecendo e você não tem consciência disso. E a outra que também está muito ligada dentro disso tudo que a gente já falou é o pertencimento. É como se a dor que a gente já conhece, muitas vezes, ela vem acompanhada de um vínculo. E abandonar essa dor pode parecer abandonar as pessoas, o que na realidade não é isso que está acontecendo. Então, é como se algumas pessoas elas dissessem: se eu melhorar, ou se eu mudar, ou se eu me posicionar de uma maneira diferente, eu perco a desculpa de ficar perto disso, ou dessas pessoas que eu tanto digo que eu amo, entre aspas, porque a gente às vezes tem uma distorção, né, da palavra amor aí dentro dos relacionamentos, e que faz com que a gente não consiga sair desse contexto. É como se o medo, né, de ter saúde emocional dentro desses relacionamentos acabasse afastando a pessoa, porque você não consegue entender o contexto que você está vivendo. Então, você pensar em ter saúde emocional vem acompanhado de um sinônimo de se afastar de tudo isso, e aí isso é... Não, eu prefiro qualquer outra coisa do que... Eu prefiro continuar vivenciando isso do que viver uma vida mais saudável ou um relacionamento mais saudável. Entende que quantas vezes a gente está preso nesse contexto e as pessoas elas não conseguem sair disso? Talvez você não consiga sair disso. Você está me ouvindo agora e está pensando: Nath, realmente tem tantas coisas que eu já pensei várias e várias vezes. Por que é que eu não consigo me livrar disso?
Por que é que eu não consigo, às vezes, colocar um limite? Por que é que eu não consigo dizer não para algumas pessoas? Por que é que eu não consigo interromper esses padrões da minha vida? Talvez o outro lado da história, aquilo que você está tentando manter, pode estar ocupando um lugar muito errado na sua vida. E também você pode estar preso num falso entendimento de que isso é cuidado, isso é carinho, isso é afeto, quando na realidade não é. Quando na realidade você só está se movendo por uma dor que já é conhecida. Quantas pessoas, às vezes dentro de relacionamentos, né, mais maduros, acabam repetindo comportamentos extremamente agressivos, muitas vezes, né, ríspidos, e usam a desculpa de que, não, é porque é a personalidade forte dessa pessoa. Deixa eu te contar uma coisa, não existe personalidade forte, tá? Ela não é fraca e forte, ela não se fortalece. Não, isso não existe. Personalidade é personalidade. E a desculpa que a gente usa é que para pessoas teimosas, pessoas intransigentes, pessoas que são ríspidas muitas vezes, ela tem uma personalidade forte. Não, isso não é verdade. Existe uma repetição de um comportamento que foi aprendido e essa pessoa ela não quer mudar. Ela não está disposta a isso. Por quê? Porque é muito mais confortável. Nath, mas como que um lugar de dor pode ser confortável? Exatamente. O seu cérebro, ele não está entendendo como se fosse algo doloroso. Ele está entendendo como algo habitual e algo imprevisível. É isso que ele entende. Então, não adianta a gente imaginar que, então tá bom. Então, é só eu começar a mudar a forma que eu penso, a mudar... A gente, às vezes, quer uma receita pronta para algumas coisas que não são assim. Não é você dizendo, eu vou fazer diferente, eu vou mudar, eu vou ser alguém melhor, e aí as coisas vão acontecer. Não, seu cérebro ele não entende isso. Não adianta você ficar dando ordens para ele dessa maneira, achando que ele vai te obedecer. Ele não vai te obedecer. Quem está obedecendo ele é você. Então, entende que o cérebro ele não muda com declaração, ele muda com repetição e hábito. É assim que ele muda. Nath, tá, mas e aí como que eu desenvolvo esse hábito? Como que eu quebro um padrão? Primeiro você precisa identificar qual é o padrão. Às vezes a gente acha que, então a partir de agora eu vou mudar todos os meus comportamentos porque é assim. Tá, mas você nem sabe qual é o padrão que você emite dentro disso tudo. E aí a gente sai querendo salvar o mundo, salvar tudo, sem antes fazer aquilo que é habitual, até mesmo para a gente poder identificar. O seu cérebro ele vai entender e ele vai processar essas informações à medida que tudo isso vem para a consciência. Então, a gente precisa, nesse início, talvez, de uma mudança de comportamento, identificar quais são os padrões. Isso a gente faz muito dentro da clínica, né? Se existem mais psicólogos aqui me ouvindo, mas foi essa dinâmica que eu usei com a Luana, né? A primeira história que eu trouxe. Foi primeiro identificar quais eram os padrões. Quais eram os padrões que ela tinha com a mãe. E quais eram os padrões que a mãe tinha com ela e que ela recebia. A partir disso, a gente começou a identificar quando é que esses padrões aconteciam. Elas moravam em lugares, elas moram, né, em lugares muito distantes, muito distantes. Então, a convivência física, ela não era frequente. Mas a convivência virtual, ela passou a ser algo muito mais frequente. E aí, a cada mensagem, a cada ligação que a Luana recebia, aquilo ali era uma angústia gigantesca para ela. Porque ela não sabia até mesmo como colocar esses limites e quebrar esses padrões nesse contexto. E aí a gente foi identificando de uma maneira muito visual, de uma maneira muito prática, quais eram aqueles padrões. Então ela passou a tomar consciência de quando esses padrões aconteciam na vida, na rotina dela. Só a partir disso, só depois disso, ela começou a pensar como ela queria se posicionar e o que ela queria para aquele relacionamento. Uma das coisas que acontece nesses processos também é que alguns relacionamentos e algumas pessoas da sua vida, talvez você esteja colocando num lugar errado. Como se aquela pessoa,
ela tivesse o controle de toda a sua vida e ela fosse a dona de todas as suas ações. Nath, mas eu não acho que as pessoas que me ferem, elas ocupam esse lugar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qualquer coisa que essa pessoa faça ou fale, muda o seu dia, muda seu comportamento, muda seu humor? Então, sim, ela tá te controlando. Desculpa te dizer isso, mas essa é a verdade. O que a gente não percebe é que muitas vezes a gente acaba entregando o controle das nossas emoções na vida, na mão dessas pessoas, né? E aí isso torna cada vez mais difícil de mudar o comportamento. Porque quando a gente reassume esse controle, a gente também começa a definir o que vai ou não determinar algumas das nossas ações. Então, dentro desse contexto que eu te trouxe da Luana, por exemplo, ela começou a perceber que quando a mãe falava determinada coisa para ela, por exemplo, com relação à profissão dela, ela se desestabilizava e começava a colocar em questionamento, em xeque, quem ela era enquanto profissional, assim, do papel que ela desenvolvia, do papel que ela desempenhava. E aí ela começou a perceber que isso não fazia sentido, porque todas as outras coisas ao redor dela, os colegas de trabalho, as pessoas que conviviam com ela, traziam feedbacks muito bons com relação ao desempenho dela. Então não fazia sentido ela abraçar aquilo que a mãe estava dizendo em detrimento daquilo que era fato, daquilo que era real, daquilo que era concreto. E aí ela começou a confrontar esses pensamentos e essas dinâmicas, e ela começou a perceber que não se tratava dela. Se tratava talvez de uma dinâmica ferida da mãe. Isso também fez com que ela tivesse um olhar de muito mais compaixão para a vida da mãe. Isso a gente trabalhou bastante em sessão também. Porque essa é uma dinâmica que a gente precisa entender que o outro, muitas vezes, ele está ferindo a gente porque ele também é uma pessoa muito ferida. Ah, Nath, mas então todo mundo tem isso e eu preciso então entender todo mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o seu olhar para outra pessoa, ele pode ser diferente. Mas isso não quer dizer que você precisa manter essa pessoa do seu lado, perto de você, para ela continuar te ferindo. Quem determina o que o outro pode ou não fazer com a gente é a gente. Então, esse relacionamento, ele passou por muitas transformações ao longo do tempo. E hoje, a gente consegue observar um relacionamento muito mais saudável, com suas limitações, mas mais saudável. Então, eu queria que te encorajar a pensar quais são as coisas que hoje você está vivenciando, que você sabe que não está te fazendo bem, mas que está sendo muito difícil para você sair desse contexto. Às vezes você até quer, você já pensou em várias maneiras de sair disso, mas parece que quando chega a hora, bate um medo, uma insegurança, um aperto no peito, um calafrio, você fala, eu não consigo sair disso. Eu não consigo fazer diferente aqui. Eu queria te propor um exercício prático. Aí onde você tá, pega papel e caneta e você vai dividir esse papel em 2 colunas, tá? E aí você vai dividir num lugar. A primeira coluna, você vai colocar o que é que te dói. Na segunda coluna, o porquê é que você permanece nessa situação. E esse é o momento de ser muito sincero com você mesmo, tá? Perguntar, por que eu continuo aqui? Por que aqui tem sido bom para mim de determinada maneira, né? De certa maneira, por mais que me traga dor? Ou por que isso é familiar para mim? E aí você precisa responder para você mesmo de uma maneira muito sincera. Pensa comigo. Nath, às vezes eu não consigo identificar quais são essas situações. Algumas primeiras coisas para você ir pensando no que é que pode ser que te coloque nesse contexto, tá? Alguns sinais comuns. Por exemplo, você reclama, mas não consegue mudar. Ou você idealiza um futuro, assim, uma coisa muito grande, mas não consegue dar passos práticos para isso. Você sente medo quando as coisas começam a mudar e talvez trazer até um pouquinho de esperança de melhora. Em várias situações da sua vida, você prefere imaginar o pior cenário para não se frustrar. Pronto. Se você consegue identificar essas coisas, se você consegue se perceber assim, é porque em algum lugar você está preferindo, você está tendo muito mais expectativa na frustração, uma familiaridade com a dor, do que com aquilo que é saudável. Então, começa a pensar a partir
desses contextos, tá? E aí, eu queria te lembrar, e queria que você lembrasse isso. Sair desse lugar, sair dessa dinâmica, não é... vou vestir uma armadura aqui, uma capa, me encher de coragem e vou mudar. Não. Até mesmo nesse lugar, a gente precisa trazer um pouco de segurança. E fazer esse exercício vai te trazer perspectiva, vai te trazer clareza do que é que está acontecendo. E não vão ser mudanças gigantescas, mudanças bruscas, mas vão ser pequenos desconfortos que você pode colocar no seu dia a dia para que isso vá se tornando cada vez mais familiar para você. Você vá se habituando com isso e, aos poucos, você vá mudando todo esse comportamento que você levou a vida inteira para construir. Lembra que seu cérebro ele não aprende com ruptura ou mudança muito brusca. Ele vai aprender com repetição segura. Por isso que a gente precisa fazer esse processo. Se hoje você se vê num lugar que tem doído, num lugar que tem sido desconfortável, mas você não vê possibilidade de mudança, você não consegue enxergar em você esses padrões, eu queria te encorajar a procurar ajuda de um profissional, de alguém que possa te ajudar a enxergar o ponto cego que você não vai conseguir enxergar sozinho. Existem muitos profissionais bons e capacitados para poder te auxiliar nesse processo. E eu posso te garantir, essa dor que é familiar para você, ela não precisa ser o seu lugar de habitação para o resto da vida. Existe saúde dentro dos relacionamentos. Então, se você se identificou, se você consegue perceber em você e entende a necessidade dessa mudança, me coloco disponível se você tem interesse, por exemplo, em entrar no processo de terapia, ou se você quer saber mais sobre isso, me chama, me manda um direct, me manda uma mensagem. Eu vou ter muito prazer em poder te ajudar nesse processo e nesses primeiros passos. Se você consegue identificar que tem alguém que você ama, que está vivendo isso, que está vivenciando essa dinâmica, manda esse episódio para essa pessoa para que ela possa trazer um pouquinho mais de clareza para isso que ela está vivendo. E não entenda que esse é o lugar que você vai viver para o resto da vida. Existe, sim, expectativa de que as coisas podem melhorar e de você ter relacionamentos saudáveis. Se esse episódio fez sentido para você, eu quero te convidar a acompanhar os próximos episódios também, porque tem muita coisa legal vindo por aí. Então, eu te espero no próximo episódio. Tchau!